Você sente o chamado para liderar na igreja? O Senhor convida a todos. Para ajudar você a cumprir bem a sua missão, é que nós escrevemos o livro A Arte de Liderar na Igreja. Aprenda como estabelecer prioridades, delegar tarefas, administrar conflitos, lidar com panelinhas, formar sucessores. Conheça estas e outras preciosas dicas. E faça a diferença em seu trabalho evangelizador. O pessoal aí está na comunidade, Bibi, e a gente sabe que sempre tem que ter alguém na liderança da comunidade para ajudar na organização, né? Para ajudar, por exemplo, a formar a escala, para formar o povo de Deus, não somente o sacerdote, mas um leigo capacitado também. Verdade. E José, a gente nota aí tantas e tantas comunidades que muitas vezes espalhadas pelo Brasil, o Brasil é muito grande. Muito. A gente às vezes não tem como chegar a todos os lugares com os sacerdotes. É necessário realmente que a gente tenha leigos muito bem preparados e engajados na comunidade para isso. Com certeza. Imagina então a gente ter toda essa formação, nós leigos, através de um livro, não só para nós, para os sacerdotes, para as outras pessoas, falando sobre a arte de liderar na igreja. É bom demais isso. É bom demais, é desse assunto que a gente vai conversar agora no Bem-vindo Romero, porque chegou a hora de entrevista. E para conversar com a gente, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios, eles vieram, de um lugar que deve estar muito frio, viu? Mas aqui também não está muito diferente, não. A presença do padre Romão Martins, da Arquidiocese de Londrina, no Paraná, e a presença do Wellington Moreira, consultor de empresas, eles que conversam conosco agora também. Padre, bom dia. Bom dia, muito Sua prazer. benção. Tudo Deus bem? abençoe. Obrigado. Por favor, fique à vontade aqui, padre. Seja bem-vindo. Olá, José. Tudo bem? Como vai? bem? Obrigado pela presença, viu? Obrigado pelo Por convite. favor, fiquem à vontade. Agradeço desde já, viu? Aqui tá mais quentinho, né? Mais quentinho, bem mais quentinho que lá fora, com certeza. E também pelo calor humano. Com certeza, né? Dá acolhidas. Sintam-se à vontade, viu? Obrigado. Agora no Paraná deve estar calor também. O norte está mais ou menos igual aqui. Ah, então tá bom. Não tá muito exagerado, não. Obrigado pela presença de vocês. E é interessante, padre, porque nós encontramos no Novo Testamento palavras bonitas que falam, né, que somos um corpo com muitos membros, né? E há diversidade de dons, cada um com o seu, são todos iguais. Mas existem aqueles que foram chamados a liderar. Mas às vezes não é tão fácil assim, não, né? Exatamente. Todos nós somos líderes de nós mesmos, da nossa própria vida, da nossa existência, que é uma preciosidade, líderes de pessoas. Nós lançamos esse livro, A Arte de Liderar na Igreja, justamente porque liderar é uma arte. Com certeza. A arte exige criação, exige ousadia. E o que é liderar, Wellington, afinal de contas? O que é uma liderança? É uma excelente pergunta, José. Liderar é estar à frente das coisas, colocar à frente das coisas. Não é simplesmente esperar ter uma posição, um título formal, por exemplo, dentro da igreja, coordenador disso, coordenador daquilo, para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, liderar é se colocar à disposição, é assumir o protagonismo como leigo ou como religioso, né? Fazer aquilo que precisa ser feito. Quando a gente pensa em liderança, claro, existem milhares de livros já publicados. Agora, o conceito central, liderança é influência. Então, influenciar pessoas ou influenciar coisas também. Quando eu pego uma mesa e tiro do lugar, eu estou liderando aquela mesa porque eu estou movimentando. Não é que eu tenho que pegar uma pessoa e tirar do lugar e colocar no outro, mas tenho que conseguir fazer com que ela queira caminhar junto comigo numa determinada direção, ou comunitariamente contribuir para que o grupo pastoral, né, ou a igreja em si consiga progredir. E nós estamos aqui com esse livro nas mãos, olha que tenho certeza que vai ajudar muitas, mas muitas pessoas, porque de fato é um convite feito, né, com os nossos dons, né, padre, de ter uma liderança na igreja. Mas eu queria que o senhor explicasse para nós o porquê que é confiada uma missão tão importante ao leigo, por exemplo, de liderar um grupo, uma pastoral. Liderar, estar à frente de um grupo, de uma pastoral, não é uma caridade que a igreja possibilita ao leigo. Não é uma concessão benevolente, é um direito que o leigo tem. Afinal de contas, o papel do discipulado, Jesus, ele designou a todos os batizados, todos, e de fazer discípulos. E nessa tarefa existem os grupos, as pastorais, os movimentos, os serviços. Estar à frente de um grupo nem sempre é tarefa fácil. As pessoas são diferentes. Existe a tendência de panelinhas, existem os conflitos, existem as divergências. E o líder é aquele que tem que ajudar o grupo a passar por todas as situações sem perder
de vista a sua meta, a sua missão, o seu carisma, convergir todas as forças em função de um projeto, de uma obra. Esse é o papel do líder. É um desafio. Então existe um caminho das pedras para se chegar a isso. Tem gente que consegue, através de um dom natural, ter essa facilidade. Né? É verdade. Outras pessoas têm até boa vontade, mas têm dificuldades de descobrir o caminho. E esse livro, ele veio justamente com esse propósito, de facilitar um pouco a vida de quem tem essa missão, de liderar pessoas. Até porque muita gente tem material humano, vamos dizer assim, tem gente com quem pode contar para desenvolver um trabalho, tem um grupo de pessoas, é assim na maioria das paróquias. Eu tenho um grupo de pessoas com quem eu posso contar. Eu tenho um grupo de pessoas que quer ajudar. Mas às vezes o trabalho não flui, não acontece. Justamente porque falta essa noção de saber aproveitar toda essa gente que quer ajudar. Muitas vezes se trabalha demais, se obtém poucos resultados pela incapacidade de saber gerir essas forças e de passar pelas situações convergentes e divergentes que existem. Sim, então esse livro vem com essa proposta e tomara a Deus que alcancemos esse intuito que nos moveu a isso, né, Wellington? Amém, Padre. Por favor. Sem dúvida. A ideia foi trazer, como o Padre Romão comentou, situações muito práticas, José, que possam ajudar o leitor já no primeiro contato com a obra a saber o que fazer dentro da comunidade, né? Ótimo. Seja um dos grandes problemas são as reunites agudas, né? Reunião para marcar reunião e reunião. E muitas vezes as coisas não progridem. Agora, como fazer uma boa reunião? Então, a gente aborda no livro. Até interessante, eu estava acompanhando os detalhes do livro e vocês ensinam algo que é muito importante, Wellington. O padre estava dizendo agora há pouco das panelinhas, né? O padre Marcelo Magalhães gosta de dizer aqui, nosso missionário redentorista, cada pessoa é um universo. Como lidar com pessoas de diferentes pensamentos, de ideias, pensamentos que não vão a favor do líder, daquilo que ele decidiu, por exemplo? A primeira questão essa é central quando se vai liderar pessoas, é estabelecer uma relação de confiança com elas. Ótimo. E isso é crucial. A gente poderia falar em 10, 12 outras coisas importantes, mas sem ter uma relação de confiança fica difícil tratar, por exemplo, o problema da panelinha, porque a panelinha está se a gente for pensar, está num oposto, ou seria talvez a consequência da busca de uma unidade desenfreada, né? A unidade é importante, mas chega num determinado momento, se a gente buscar muita coesão, caminha para a panelinha. E se o líder não tem uma relação de confiança com as pessoas para poder dizer aquilo que é necessário, tem muito dedo, fica temeroso de abordar questões, os problemas vão se avolumando. Bola então, de neve, né? A confiança é central para isso. E é claro, da confiança que existe essa abertura para dar feedback, né, para conversar, para resolver os problemas rapidamente, né? É por aí. Ótimo. Padre, e Deus, né, ele deseja que nós também tomamos frente a isso, porque ele nos capacita, né? Capacita os escolhidos, assim como Jesus escolheu São Pedro, cabeça dura, né? Alguém que era muito difícil, mas foi para liderar os apóstolos e ser o primeiro líder da igreja. É vacilão, né? Bem lembrado pela diretora aqui, nesse significado Simão, né? Mas ele capacita a gente, né, para ser líder, porque ele deseja também isso de nós. Capacita. A graça de Deus, ela faz milagres com aquilo que nós somos. E nós encontramos na igreja, em muitas comunidades, pessoas que até não têm uma formação acadêmica. Muitas vezes são até analfabetas, mas fazem trabalhos extraordinários de causar inveja a gente com excelente formação. Agora, é claro, nós temos que confiar na graça de Deus, mas não podemos ser imprudentes a ponto de pensar, Deus vai me capacitar, Deus vai me fazer perceber o que eu devo fazer na hora H. Não, eu tenho que fazer também a minha parte, eu tenho que buscar a formação. A necessidade de formação é fundamental. Deus me capacita também através dos recursos que existem por aí, dos recursos da ciência, dos recursos humanos, e eu também tenho que ir atrás. Tudo isso é graça de Deus para me qualificar para um bom trabalho na missão que Ele me confia. É muito interessante ter esse livro em mãos aqui. Nós acabamos de viver recentemente, né, depois do período da Páscoa, a Assembleia dos Bispos, que falava do papel do leigo, né, e a atuação na igreja. E que bacana saber, né, dessa união que vocês tiveram e que a editora Santuário comprou a causa, né, padre? Que maravilha saber que
a publicação acontece pela Editora Santuário para espalhar pelo Brasil. Ficamos muito felizes, agradecemos a Editora Santuário e outras editoras se interessaram, mas nós já tínhamos fechado com a Santuário e ficamos muito satisfeitos que tenha sido desta forma. Algo que a gente gostaria de deixar bem claro é que esse livro, embora ele tenha esse título, A Arte de Liderar na Igreja, o foco é religioso, mas qualquer pessoa que ler esse livro vai tirar lições para a sua vida profissional e para a sua vida pessoal. Porque, afinal de contas, quem é líder? Você, querido telespectador, você que nos assiste agora, pode ser, quem sabe, um vovô, uma vovó, uma senhora, um jovem. Você é líder? Alguém pode dizer, não, eu não sou líder, eu vivo em casa, tenho só minha família. Você é líder. Você é líder. Você é líder da própria vida. Conduzir a vida exige liderança. Você faz planos. Eu vou passear, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero conquistar isso, conquistar aquilo. Isso exige uma boa liderança. Você tem que administrar o seu tempo, tem que administrar o seu dinheiro, tem que fazer a grana, dar até o fim do mês. E você, que é pai e mãe de família, as pessoas não pedem para você um conselho, não pedem uma orientação, não pedem uma opinião. Isso também é exercer liderança. Você que está na comunidade, na associação de moradores, à frente de uma capela, de uma empresa, você também exerce uma liderança. E a linguagem desse livro é uma linguagem bastante simples. Nós cuidamos muito disto. É uma linguagem permeada de passagens bíblicas, porque o livro é inspirado na liderança de Jesus. É uma linguagem permeada de exemplos, uma linguagem prática. Isso aqui não é um tratado intelectual, acadêmico, sobre liderança. Isso aqui é para que o leitor possa se encontrar nas determinadas situações. E nós cremos que isso vai acontecer. Você, querido telespectador, quando ler esse livro, você vai se encontrar. Vai pensar, eu já me vi numa situação como esta. Numa linguagem simples e agradável. Todos nós somos líderes. É um livro para você. É interessante o senhor estar dizendo isso, padre, porque a gente se encontra em muitas situações de fato, né? E uma delas, por exemplo, é a linha sucessória. Como preparar sucessores. Às vezes a pessoa estaria tanto tempo no cargo, né, Wellington? E às vezes não consegue ali. Meu Deus, e agora? Será que ele vai dar conta? Será que não vai? Parece que gera um medo ou não consegue preparar alguém. Como é essa preparação para um sucessor? Nós dedicamos boa parte do livro para falar exatamente sobre esse assunto, dada a importância, né? A gente encontra muitos sacerdotes comentando, olha, na minha comunidade as coisas não acontecem porque são 3, 4 pessoas que ajudam. Aí está um problema. A gente não pode centralizar em 3, 4 que parecem super-heróis. Eu estive numa comunidade recentemente dando uma formação em que algumas pessoas estavam em 5, 6 pastorais. Nossa, e com aquele rosto de cansados, né, e tudo mais. Só que é o seguinte, nós temos que abrir espaço para outras pessoas. Aparentemente, talvez na comunidade existam poucas pessoas capacitadas, mas também se a gente não der espaço, como que elas vão mostrar o seu valor? Então, um dos papéis principais de quem lidera na igreja é formar novos sucessores, é abrir espaço para quem tem que chegar. E isso implica exatamente lidar com quem já está há muito tempo, quem não quer largar o osso. Quando a gente fala largar o osso, né, até de uma forma não pejorativa, mas lugar comum aí, tem que lembrar o seguinte, às vezes ele vai sair daquela pastoral, da coordenação daquela pastoral, para assumir um outro trabalho importante na comunidade. Sim. Então tem que tomar esse cuidado também. Quem sai, o que ele vai fazer depois? Porque algumas pessoas, às vezes, se dedicam tanto a um determinado trabalho, só que passou o tempo, é necessário um refresco de alguém que chega com novas ideias, só que a gente tem que pensar muito também o que essa pessoa vai fazer daí em diante. Então no livro nós explicamos o passo a passo, quais são as tentações que alguém na hora de ser sucedido acaba enfrentando, né? A tentação de, por exemplo, não torcer pelo sucesso de quem vem, né? Ou dificultar as coisas porque está ali junto na pastoral e ele fala alguma coisa numa reunião, por exemplo, e eu digo, não, isso não vai funcionar, eu já estou há 4 anos aqui, eu liderava, isso não deu certo, vamos descartar essa ideia, e começa a atrapalhar a liderança de quem chega, né? São coisas assim que a gente comenta. Muito bom. Olha, eu quero convidar você que faz parte de alguma pastoral, você que é coordenador, você que sabe que está engajado no serviço de pastoral e sabe que uma hora vai chegar a coordenação também. E como o padre estava dizendo, não é só para os leigos, também para os sacerdotes, para todas as pessoas em diversas áreas, a arte de liderar, saber falar. Às vezes tem dificuldade de falar o que a pessoa fez de errado, às vezes quer passar a mão na cabeça, às vezes não consegue se comunicar, vai virando aquela bola de neve, como o Hélio estava dizendo, e as coisas não vão se desenvolvendo.
na hora de fazer uma escala, né? Tem gente com tanta dificuldade, porque ele não vai gostar, porque ele só quer esse horário. Enfim, tudo isso nesse livro, gente. Eu fiquei muito feliz de recebê-lo aqui, porque para nós que participamos da vida ativa da igreja, sabemos que é difícil sim, não tem que mentir, não, é tudo maravilha. Mentira, não é. Porque como o Wellington e o padre estavam dizendo, lidar com as pessoas não é fácil, né? É um universo cada pessoa. Mas a editora Santuário, então, tem esse presente para nós, através da obra desses dois grandes homens aqui, que vieram, então, para nós trazer A Arte de Liderar na Igreja. Você encontra, então, na editora Santuário. E a gente agradece muito, muito a você que vai comprar esse livro e vai crescer na formação. Porque crescer na formação é zelo com as coisas de Deus, né? É zelo com aquilo que você está fazendo. Muito bom saber que a gente tem um livro assim que nos ajuda demais, porque precisamos ter esse zelo, né, Padre, com as coisas do Senhor. Entrar para o serviço do Senhor, preparar para a aprovação, mas ser zelosos. Exatamente. Alguém pode até achar estranho, nossa, mas um padre e um consultor tudo bem, mas o padre, falando de formação para lideranças, dá a impressão que isso é um termo ou algo muito ligado a empresas, administração do mundo financeiro. Não, não é. A igreja precisa de gente que desempenhe bem o seu trabalho. A igreja precisa de pessoas que saibam conduzir. Ninguém precisa ser uma sumidade. Como eu disse antes, tem gente que até quase não tem formação acadêmica nenhuma e faz um trabalho fantástico, mas nós temos que ir atrás. Nós temos que procurar. Isso significa um zelo com a missão, um zelo com as pessoas, dar o melhor de si para as pessoas, passar aquilo que é consistente, aquilo que é bom, aquilo que é essencial, não perder tempo. Uma boa liderança passa por tudo isso. Padre, muito obrigado. Que o Espírito Santo continue iluminando para novas inspirações como essas, viu? Deus lhe Pai, foi um prazer conhecê-lo, viu? Obrigado. Muito obrigado. Prazer todo meu. Boa viagem de retorno, muito obrigado. Wellington, parabéns. Obrigado, José. Viu? Parabéns aí a vocês e essa riqueza em nossas mãos. É uma alegria acolher aqui em Aparecida, aqui na minha casa, Padre Romão e Wellington aí de Londrina, exatamente num momento tão importante para toda a Igreja do Brasil, para todos que trabalham em nossas paróquias, secretários e secretárias, todas as lideranças, porque saiu este livro da autoria deles, que foi muito apreciado já aqui na editora, aqui de Aparecida, e nós então podemos fazer uma propaganda muito boa deste livro, porque vai ajudar imensamente nossas funcionárias se tornarem cada vez mais missionárias e todas as lideranças serem também pessoas que se deem bem entre si, que nossas reuniões sejam cada vez mais frutuosas, agradáveis e que nós possamos também, através deste livro, não só melhorar o nosso relacionamento e a pastoral do acolhimento, mas nós mesmos crescermos humanamente, espiritualmente e pastoralmente. Recomendo, e você também vai fazer a propaganda deste livro, porque você vai se convencer ao lê-lo, que é um grande amigo, uma grande ajuda, um bom anjo para a pastoral. A minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.